Ora viva, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do seu e nosso programa Mais Personalidade desta semana. Como sempre, não fazemos diferença, trouxemos convidados de luxo no nosso programa. Hoje temos como convidado o Hermínio Nikissi Nyannombe. Seja bem-vindo ao nosso programa este que irá durar um pouco mais de 30 minutos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a nós por ter aceito o nosso convite. Peço que se apresente aos nossos telespectadores. Obrigado, eu sou Hermínio Nikissi Nyannombe, sou natural do distrito de Jangamo, onde cresci, frequentei o ensino primário e tive que sair para os outros níveis de ensino. Muito bem. Como é que foi a sua infância? Bem, a minha infância foi como qualquer outra criança que nasce e dá os seus primeiros passos com os seus pais. Felizmente, eu cresci com os meus pais lá mesmo na localidade de Cumbana, no distrito de Jangamo. É lá onde comecei o meu ABC da vida, iniciando naquela altura com o ensino pré-escolar até fazer o ensino primário. E já para o ensino secundário tive que sair de Cumbana para a cidade de Machixe, onde comecei o ensino secundário. Em que ano foi isso? Bom, o ensino secundário comecei no ano 1990, a 8ª classe, mas apenas fiquei 6 meses na escola secundária 29 de setembro da Machixe e tive bolsa de estudo para o estrangeiro, onde tive a oportunidade de ir a Cuba, onde fui dar continuidade com os estudos do ensino secundário e até fazer o ensino técnico profissional e onde fiz o curso de veterinária, a minha primeira formação técnico profissional de veterinária, como técnico médio veterinário. E de lá voltei a Moçambique. Muito bem. Mas como é que foi estudar no estrangeiro? Bom, tenho lembranças boas, não com muita profundidade, fui pequeno, saí de Moçambique, eu tinha 16 anos, não conhecia muito da vida, mas foi bom. Tive a oportunidade de estar lá com moçambicanos de todo o país e também tive a oportunidade de conviver com africanos, Angola, Guiné-Bissau, Zimbábue, Somália e outros países, e também a oportunidade de viver e conviver com latino-americanos. Estou a falar de jovens de Cuba, jovens de Nicarágua, que é um dos países da América Latina. E foi uma juventude iniciada bem porque tínhamos uma disciplina de estudar e ter o gosto pelo trabalho. E em termos de brincadeiras também tínhamos muito divertimento. O divertimento aqui em Moçambique é só sábado e domingo, enquanto que lá para os outros países são 3 dias de diversão ao longo da semana. As quartas-feiras é o dia de recriação, para além do sábado e domingo. Então, foi bom. E como é que foi? Como é que é trabalhar como veterinário? Não sei se já uma vez já entrou mesmo trabalhar nesta área ou só teve formação. Sim. Bom, a realidade estrangeira era diferente da moçambicana. Eu tive a formação, de facto, de técnico médio veterinário. Quando voltei a Moçambique em 1996, aliás, voltei em 1995, em agosto. Então, em 96, tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego oficial. Mas antes desse emprego oficial, tive a honra de facto, exercer a profissão de veterinário. Durante 6 meses, trabalhei na Veitaide e nas campanhas de vacinação de aves contra a Newcastle, uma doença que afeta as aves. E logo terminou esse projeto, que era curto. No ano seguinte, houve candidaturas para o curso para ser extensionista
Mas infelizmente nessa altura não abracei a veterinária porque com o nível que eu tinha nessa altura do técnico médio, não havia condições de contratar pessoas de nível médio, mas sim pessoas de nível básico. E a condição era de eu abdicar de ser técnico médio veterinário e aceitar ser contratado como técnico básico veterinário. E eu não concordei nessa altura, preferi deixar e candidatei-me à docência. E fui contratado como professor em 1996. E comecei a dar aulas aqui em Vilanculo, na Escola Secundária de Vilanculo. Fomos os pioneiros, os que abrimos a Escola Secundária de Vilanculo nesse ano. Muito bem. Mas como é que era trabalhar como professor também nessa altura? Bom, quando eu me candidatei para ser professor, escolhi o ramo de ciências, porque eu tinha feito o ramo de ciências, biologia em particular. Foi bom porque eu associei o conhecimento geral e conhecimento técnico. Sim. E foi bom para mim. Até hoje as pessoas falam do meu trabalho de professor, porque eu associava, ao invés de só ensinava aquilo que era o programa de ensino geral, mas como eu tinha mais profundidade de conhecimento técnico, então eu tentava associar as duas coisas e facilitava a compreensão dos alunos. E eu também, apesar de ter feito veterinária, a docência me foi muito fácil de assimilar. Acredito que tenho o dom de ensinar e foi bom. Comecei por ensinar a 8ª classe, né? E depois 8ª, 9ª, 10ª. E depois disso também, por gostar de biologia, houve na altura havia carência de professores. Para além de trabalhar na Escola Secundária de Vilanculo, também dei aulas já na escola primária do aeroporto, dando biologia também no ensino primário. E foi bom ensinar. E foi bom porque até hoje as pessoas falam de mim, pessoas que estão dentro e fora do país ainda contactam-me a me fazer recordar o tempo que passaram junto comigo durante o aluno professor. Muito bem. Será que hoje em dia ainda existem pessoas que fazem esse curso de veterinária? Bom, as terminologias variam. Hoje faz-se o curso de médico veterinário, mas no ensino técnico faz-se agropecuária, que é a junção de conhecimento da agricultura e conhecimento da pecuária. Então faz-se agropecuária, mas entanto que veterinária mesmo, mais se faz o curso de médico veterinário. Muito bem. Estamos nessa nossa conversa, nesta primeira parte, e estamos a falar da experiência profissional, assim que mas como é que, olhando para a atualidade, como é que é trabalhar como professor atualmente? É desafiante. É desafiante porque hoje, para ser professor, você deve estar munido de ferramenta para encarar os desafios da atualidade, porque o aluno de hoje não espera só pelo professor para ter conhecimentos. Nessa altura, o aluno mais esperava do professor a explicação, o apontamento, para poder ter o conhecimento. Hoje em dia, o aluno não depende só do professor. O professor orienta-lhe sim, mas ele por si só tem a capacidade de procurar ou aprofundar o conhecimento que inicia com o professor por outras vias. Eu refiro-me às tecnologias de informação e comunicação. Então, hoje em dia é desafiante ser professor. Não porque antes não era desafiante. Era desafiante porque se o professor naquela altura não tivesse o domínio dos conhecimentos, quer dizer que dava conhecimentos ou dava uma formação deficiente ao aluno. Mas hoje em dia, se o professor dá um conhecimento deficiente, ele próprio, o aluno, descobre que o professor, isto não está correto, está a ensinar, e daí pode haver uma confrontação e em algum momento pode parecer que o aluno está a desafiar o professor, quando não.
é porque o aluno tem outras formas de ter o conhecimento e não só depender do professor. Então, é um grande desafio. Mas é bom, porque a ciência não é de ninguém. É isso. E ela evolui cada ano que passa. Muito bem. Mas olhando para a atualidade, alunos agora, muitos estudantes são forçados a ir à escola. Será que na sua era mesmo assim? Bom, isso depende de família para família, né? E de pessoa também para pessoa. Há pessoas que gostam de ir à escola. E os que gostam de ir à escola normalmente têm tido sucessos, né? Mas aquele que é por obrigação ir à escola torna-se um trabalho tanto para os pais como para os professores de este aluno permanecer na escola. Então, isso varia de pessoa para pessoa e de família para família. Há famílias que foram dadas para estudar sem muito sacrifício. Há famílias que para estudar é preciso muito sacrifício, muita entrega dos pais, dos professores e da sociedade como um todo para a pessoa poder saber dar valor à escola. Então, isso depende de caso para caso. Temos também casos em que aquela população de lá do campo leva os filhos muito mais para a machamba ou para o pasto, não dão tempo para a escola. Sim, isso tem a ver com o nível de formação e ou de instrução dos próprios pais, que não têm noção da importância que tem a formação das suas crianças, não é? Porque ele, como pai, nasceu, cresceu, não conheceu a escola, mas ele diz que está a viver, não é? Então ele não conhece ou não tem ideia da importância de levar o filho à escola, porque ele acha que a vida é aquela, de acordar, ir à machamba, de voltar à machamba, cozinhar, comer, dormir. Quando há outras formas muito espetaculares de levar a vida, então torna-se isso um entrave de os pais levar as crianças. Para aquelas famílias que foi através da educação e da instrução que são o que são, facilmente também os seus filhos abraçam o ensino escolar, porque já olham para aquilo que são os pais, olham para aquilo que são os tios e, afinal de contas, vê que não vale a pena ir à escola. Mas outros casos têm a ver com dificuldades que pode estar a encarar algumas famílias de ter acesso à escola, não é? Embora hoje em dia a escola não é só presencial, também há a escola virtual, mas as tecnologias de informação e comunicação que permitem o aprendizado virtual, nem todos têm o domínio disso, principalmente para aqueles casos que são ainda para o ensino básico. E hoje em dia também as mesmas pessoas de lá do campo, quando saem já do campo, vão para as cidades à procura de oportunidades de emprego. Chega lá, pode ter uma vaga, mas precisam de nível acadêmico. E vejamos que essa pessoa não tem nenhum nível porque não teve espaço, não teve condições de estudar. E torna-se um pesadelo, né? E torna-se um pesadelo e não torna-lhe difícil também de empreender, porque não tem muita cultura geral daquilo que é a forma de se viver. Porque hoje em dia não só se vive de emprego formal, mas também se pode viver do empreendedorismo, né? Mas para empreender é preciso ter muita cultura geral, muita visão daquilo que é a vida para poder empreender. Ter ideias. Exatamente. Vamos ao intervalo e voltamos já. Não sai daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Pois é, caro telespectador, estamos de volta depois desta curta pausa. Vamos entrar na segunda parte do nosso programa.
Sabemos nós, não só nós, muitos sabem que o Hermínio é jornalista. Quando é que entrou nessa área de jornalismo? Bom, quando se é jovem há muitas aventuras que se gostaria de concretizar, né? Eu, depois de ter iniciado a minha vida como professor, houve uma oportunidade aqui em Vilanculo de se montar uma rádio e televisão comunitária. Eu, nessa altura, já era professor. E porque também queria experimentar outras formas de fazer a vida, abracei o projeto, isso no ano 2000. Então, fomos selecionados no Conselho Municipal, nessa altura, e fomos à cidade de Manica, na província de Manica, e lá onde tivemos um curso intensivo orientado por brasileiros e moçambicanos a fazer o jornalismo eletrônico, rádio e televisão. E dessa formação intensa, durou nos 90 dias, de facto, muito rápido, mas valeu, porque era uma formação prática. Voltamos e abrimos a rádio e televisão comunitária de Vilanculo. Eu recordo-me que éramos uma equipa de 7 pessoas. Das 7 pessoas éramos 5 homens e 2 mulheres. E voltados de Chimoio, a rádio aberta foi no dia 9 de outubro do ano 2000. Então, daí começamos a fazer a rádio e televisão comunitária de Vilanculo. E para além de fazer rádio e televisão, fui assumindo responsabilidades aí na rádio e até aquilo que hoje sou, né? Fui o primeiro coordenador da rádio e televisão comunitária de Vilanculo. Mas essa tarefa interrompi em 2014, não é? E daí tive a oportunidade de outros desafios. Entrei na área da política, onde fui vereador. Na área da política tive o tempo que tive. Antes de ser vereador, fui membro da Assembleia Municipal, onde exerci as funções de secretário da Assembleia. Mas porque sempre a juventude tem muitas ambições, também deixei da política e voltei à rádio em 2016. E daí trabalhei mais um ano na Rádio e Televisão Comunitária de Vilanculo, onde de novo foi dada a missão de ir fundar mais uma rádio em Açor, a Rádio Comunitária de Açor, que fundei em 2018. Então, tive essa honra de fundar 2 rádios, uma rádio de televisão aqui em Vilanculo e uma rádio comunitária em Açor, onde até hoje exerço as funções de delegado distrital. Então, no meio disso tudo, houve muita coisa aconteceu. Assumi também várias tarefas da juventude. Fui árbitro de futebol, né, aqui, e até tive o nível de árbitro provincial da 2ª, mas tive que desistir porque estava a abraçar a área da política, quando já tinha o convite da CNAC, Comissão Nacional de Árbitros, para concorrer a ser árbitro nacional. Mas já abdiquei porque tinha que assumir outros compromissos. Fora disso, também participei em outras tarefas que a pátria chamou-me. Fui formador de órgãos eleitorais, e fui professor, docente assistente da Universidade Pedagógica. Então, tive muitas aventuras na minha vida. Então, estamos a beber um pouco mais daquilo que é a sua experiência profissional e sua experiência de vida, neste caso. Mas como é que foi? Como é que é trabalhar como jornalista? Ser um jornalista em Moçambique, em particular. É um trabalho bom, desafiante, mas, acima de tudo, seja ser jornalista, seja ser outra
coisa a fazer, o importante é que a coisa seja feita com amor, seja feita com prazer. Tudo é difícil. Seja ser árbitro, seja ser professor, ser polícia, ser militar, ser médico, tudo é desafiante. Mas se a coisa é feita com prazer, ela nos deixa satisfeito e nos deixa agradável. Não há nenhuma profissão que tudo é mar de rosas, como se costuma dizer. Não, toda profissão é desafiante. Não, a profissão também de jornalista é desafiante, porque temos aquela concepção comum que as pessoas têm de ver o jornalista como um inimigo, né? Porque vai escrever aquela coisa que não é boa que eu fiz, então ele vê como inimigo, quando, na verdade, o jornalista é um parceiro de todos mesmo, desde a área profissional, a área empresarial, a área social, é um parceiro de todos. E eu gosto da profissão de jornalismo porque parece que o ser jornalista te faz você saber um pouco de tudo. Tem que saber da agricultura, da veterinária, da saúde, da engenharia, empreendedorismo, de tudo. Porque você, no seu dia a dia, trabalha, se lida sim, com essas áreas todas. Você acaba tendo noção de um pouco de tudo. Então, é uma profissão gratificante e de muito valor social. Mas como é que conseguia abraçar todas essas áreas que citou? Foi por fase, não foi tudo ao mesmo tempo. E fazendo uma cronologia daquilo que eu fui até hoje, de uma forma resumida, exerci a veterinária 6 meses. Exerci a docência 10 anos. Estou a exercer o jornalismo há 20 anos, desde 2000 até hoje. Mas quando eu era professor, naqueles momentos livres, é quando eu exercia a arbitragem. Não é? Mas também quando era professor, é quando exerci a política. Não é? Porque isso é permitido por lei. Não é? Era exercer a política, onde, como eu disse, fui membro da Assembleia Municipal e acabei sendo vereador da administração e finanças, né, no município de Vilanculo. Mas essa parte de árbitro e da política consegui consociar quando era professor, porque era permitido. Mas hoje em dia estou a exercer plenamente o jornalismo. Mas também nesse momento em que era professor, porque as coisas são permitidas, a lei própria que permite isso, abracei ou era professor na escola secundária de Vilanculo, no curso noturno. Já quando passei para o curso noturno foi quando eu já entrei na rádio. Quando eu saí em 2000 para ser formado em jornalismo, eu fui trabalhando na rádio e fazendo horas extras na escola, no curso noturno. E nesse período também dei-me o esforço de voltar à escola. Como eu disse no início, eu no estrangeiro fui formado como técnico profissional. Mas quando voltei a Moçambique, no ano 2007, eu vi a necessidade de voltar à escola. E estudei no Maputo, na Universidade Pedagógica, onde fiz um curso de planificação, administração e gestão. Né? E ao terminar essa formação, a própria faculdade me solicitou, eu recordo muito bem, eu estava a defender uma cadeira. No fim daquela defesa de uma cadeira, fui solicitado num departamento para me dar o desafio de abrir a Universidade Pedagógica em Vilanculo. Foi um uau, porque eu, né? E pronto, assumi o desafio da UP no Maputo, voltei aqui, contactei as infraestruturas locais do município, onde eu estava lá como membro, fui ter com o governo do distrito e criamos condições de se abrir a Universidade Pedagógica. Abriu-se. Após a abertura, fui convidado a ser um docente assistente. Né?
Então, vinham os professores da Macinga e davam aulas, saíam e nós ficávamos a assistir os alunos ali. Então, fizeram muitos que são agora técnicos superiores, N1, que são professores formados na área de administração e gestão. Foram o único curso que aconteceu aqui em Vilanculo. Fomos nós que fizemos a assistência a eles. Então, para dizer que parece que o tempo é curto, né? Mas quando o tempo é gerido como ele deve ser, dá para fazer um pouco de tudo. Muito bem. Mas, ultimamente, temos, como jornalistas, temos muitas notícias falsas no país, assim como no mundo. O que é que está a falhar na área jornalística? As tais fake news, né? Sim. Bom, não sei se seria a falhar ou não, porque as fake news, que são as tais notícias falsas, associa-se à corrupção, né? Associa-se à corrupção, que são formas que as pessoas procuram para a sobrevivência, né? Porque com a tal notícia falsa, não é qualquer notícia que falsifica. São aquelas que vão atrair o leitor, sim, ou vão atrair um telespectador, vão atrair um ouvinte para escutar, e nisso ele ganha alguma coisa. Só para ver, as fake news não saem numa rádio, não saem numa televisão, saem em forma das tecnologias de informação, que você, para ver aquela notícia falsa, tem que ter dados. Sim. E ao aceder naquela notícia falsa, está sendo cobrado algum valor. E aquela pessoa que está a tirar aquela notícia falsa está a ganhar algum dinheiro. Então, são coisas que surgem, tal como a corrupção, as fake news surgem como forma das pessoas procurarem a sobrevivência, uma vez que as tecnologias de informação e comunicação têm o seu lado bom e têm o seu lado mau. Muito bom. Mas, olhando para outra parte, estamos a falar já da sua pessoa. O que é que toma mais o seu tempo? É o trabalho. Trabalho, depois do trabalho é a família. E qual é o seu maior medo? Bom, o meu maior medo, não sei se tenho medo, mas gosto de encarar os desafios, mas não gosto de ficar doente. Tenho medo de ficar doente. Né? Tenho medo de ficar doente, mas tudo o resto eu encaro. O que é que lhe marcou bastante no sentido positivo, assim como negativo? Bom, são muitas realizações que não sou muito apegado às coisas que me marcam, né? Mas, digamos assim, voltando a fita para trás, podemos dizer que o facto de eu ter perdido meu pai numa altura em que eu ainda precisava muito dele, me marcou muito. Mas isso já na fase adulta, né? E na fase infantil foi a perca da minha mãe também, porque eu, quando pequenino, fui eu que descobri os sinais da minha mãe perder a vida, né? E na inocência não pude fazer nada. Então isso me marcou. E até porque, recordo-me que na hora do funeral eu dizer que eu falei que eu que matei minha mãe. Mas meu pai pequenino, que eu era, ele me consolou, disse que não foi você. Dando um pouco de episódio só, a minha mãe tentou se afogar. Eu fui descobrir que ela estava a querer se afogar. Tentei lhe salvar, e eu era pequenino, estava no ensino primário. Ela me fez de tudo para eu sair de casa, para eu ir à escola. E ficou concretizar o sonho dela, de se suicidar. Então me marcou muito isso desde até como na infância. Então na fase adulta foi o meu pai, porque eu fiz de tudo para salvá-lo também, em termos de saúde dele, mas não deu certo. São coisas negativas, infelizmente. São coisas negativas. O que é que dá mais sentido à sua vida? O que dá mais sentido à minha vida é
É a minha família, porque gosto muito da minha família. Nasci meninas, gosto muito delas e me marcam muito. Mas também o próprio trabalho, eu gosto de trabalhar. Eu sou uma pessoa que costumo dizer que não gozei a juventude. Assumi responsabilidades muito cedo, não brinquei muito, né? Não fui um jovem de discotecas, não fui um jovem de muito futebol, brinquei pouco. Então, sempre fui uma pessoa de responsabilidade. E eu acho que é bom. É bom porque evita muita coisa. Qual é o melhor dia que já passou na sua vida? Ou qual é o melhor dia do ano que já passou na sua vida? Em qualquer ano. Em qualquer ano. Sim. O melhor dia da minha vida. Acho que foi o dia que eu tive a minha primeira sorte, minha primeira filha. E qual é o presente memorável que já recebeu? O presente memorável. É difícil de recordar. É difícil, mas podemos considerar que o casamento com a minha esposa é um presente memorável porque era necessário, estava nos planos e aconteceu. Com muitos desafios, mas aconteceu. O que considera a maior descoberta na sua vida? O que considero a maior descoberta da minha vida? Bom, também uma pergunta que me apanha de surpresa, mas uma grande descoberta para mim seria o quê? Ou melhor, talvez reformulando a pergunta, para eu entender bem o que está a perguntar. Vamos considerar essa pergunta. Quais são os pequenos detalhes que marcam o seu dia a dia? Tá certo. Olha, no meu dia a dia, eu logo que acordo, a primeira coisa é trabalho. Né? Depois do trabalho, o que gosto de fazer para relaxar-me, fora da música, é um filme. Né? Gosto de ver filmes para relaxar e associado à música, mas principalmente os filmes. Gosto, porque lá nos filmes me dá a visão daquilo que é o mundo, né? Dentro e fora do nosso país. E as formas com as quais as pessoas podem viver e realizar sonhos. Então, gosto. Muito bem, estimados telespectadores, estamos quase na reta final do nosso programa. Considerações finais. Não é possível mesmo debruçar tudo em 30 minutos. Obrigado. Considerações finais. Eu havia de agradecer à Vilanculo TV por esta oportunidade de eu falar de mim. Muitas coisas, pelo menos Vilanculo conhece de mim, os que são da minha era sabem de mim. E ficaram outras coisas que não é possível em 30 minutos de facto falar sobre mim. Mas eu queria pedir a todos aqueles que vão poder ver esta minha abordagem para contribuirmos para conseguirmos que Vilanculo seja uma cidade atrativa, uma cidade de investimentos, uma cidade de nome nacional e internacional, como já o é, mas para isso precisamos nós todos participar através de, lá em casa, manter os quintais limpos, não é? E a nível fora da casa, pagarmos as taxas, os impostos, para com esse dinheiro se poder desenvolver nossa cidade. E sem, contudo, deixar de apelar aos que vão poder também ver essa filmagem e gravação, para continuarmos a lutar contra a Covid-19, porque estamos a mostrar sinais de parecer que já não há nada, mas a Covid-19 ainda existe e pode nos surpreender. Hoje parece silêncio, mas pode haver surpresas. Então temos que continuar a nos prevenirmos contra esta pandemia que está a afetar
o mundo. E parabenizar a vocês que continuem a trabalhar com este canal. É assim como se começa, com dificuldades, mas um dia pode ser uma surpresa. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado nós por ter aceito o nosso convite. Muito bem, estimado telespectador, ficamos por aqui. Para a semana voltaremos mais. Estivemos aqui em conversa com Hermínio Nikice, meu nome. Tchau, tchau. Até mais.